Estamos a clamar a Deus. Alléluia. Amém. Oh, gloire et louange à notre Seigneur Glória e louvor a Jésus-Christ. nosso Senhor Jesus Cristo. Pour le siècle de siècles, il est Para Dieu o século dos séculos. et il règne à jamais. E Ele reina para sempre. Seigneur, merci pour ce moment Senhor, obrigado por este que tu momento me donnes, Père. que me dás, Pai. Merci pour ce cadeau et Obrigado pour por este cette presente, grande por esta responsabilité. grande responsabilidade. Permets-moi, Père, humblement, Permita-me, Pai, que je humildemente, puisse communiquer que ta eu possa pensée. comunicar o teu pensamento. Utilise-moi, Père, Usa-me, Senhor, pour bénir un jeune para ancien. abençoar jovem neste Je lugar. me dispose totalement, Eu me disponibilizo totalmente, afin, ô Dieu de grâce, afim, ó Deus de que graça, je sois un canal de que eu seja bénédiction canal de bênção pour un homme et une femme, para ensemble, homem e uma mulher neste lugar. dans le nom puissant de Em Jésus. nome poderoso de Jesus Cristo. Amen. Amém. Je vous salue dans le nom de Jésus. Eu os saúdo em nome de Jesus. Je vais nous prier juste de lire un passage avant de nous Eu rasseoir. vou pedir que leamos uma passagem antes de sentar. C'est ce que nous avons l'habitude de lire, É o que nós temos o hábito de ler, mais on va le répéter pour une bonne compréhension. mas vamos repetir para uma boa compreensão. Alléluia. Amém. Proverbe 12, 27. Provérbios 12, 27. Nous pouvons directement lire en portugais. Vamos ler diretamente em português. O preguiçoso não apanha a sua caça, mas o bem precioso do homem é para o diligente. Palavra do Senhor. Alléluia. Amém. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Podemos tomar nosso assento, por favor? Je suis dans la joie d'être devant vous ce soir Estou alegre por estar diante de vós esta noite. et je remercie le Seigneur E eu pour cette agradeço ao force Senhor qu'il por nous esta donne. força que Ele nos dá. Je remercie aussi la pasteur Liliane Agradeço a minha pastora et Liliane le pasteur Alain pour E o pastor Alain. l'approbation. pela aprovação Aussi pour cette invitation, je remercie la jeunesse. e também para este convite eu agradeço a juventude. Couple Mafuluta, merci Casal pour Mafuluto, l'opportunité. obrigado pela oportunidade. Alléluia. Amém. Nous sommes en train de parler de jeunes et l'entrepreneuriat. Estamos a falar dos jovens e o empreendedorismo. Papa Freddy m'avait promis qu'il allait manger un peu de mon temps. Papá Freddy disse que poderia comer um pouquinho do meu tempo. Alors que Dieu soit béni. Então que o Senhor seja bendito. Alors je vais essayer de rester objectif de ce Então que eu vou nous sommes en tentar train de ser parler. objetivo no que nós estamos a falar. L'objectif de ce message ce soir, O objetivo desta mensagem esta noite, j'aimerais plutôt apporter une lumière par rapport à l'entrepreneuriat. eu gostaria de trazer uma luz em relação ao empreendedorismo. Pour ceux-là qui veulent débuter Para aqueles que querem começar ou pour ceux qui veulent se lancer. ou para aqueles que querem se lançar. Aussi pour aider les jeunes comme moi qui sont en train de commencer, donc E les também para débutants. ajudar os jovens como eu que estamos a começar no início. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Et nous venons de lire cette parole E acabamos de ler esta palavra dans le Proverbe 12 au em 27, Provérbios 12, 27. où la Bible dit que les paresseux O ne preguiçoso rôtit pas son gibier. não apanha a sua casa, Mais les précieux trésors d'un homme, c'est mas o bem precioso do l'activité. homem é para o diligente. Alléluia. Amen. Et ici, nous sommes en train de parler de l'entrepreneuriat. Aqui estávamos a falar do empreendedorismo. Donc la question qui nous revient, Então a questão que nos c'est revém plutôt de savoir c'est quoi entreprendre, c'est é o quoi. que é empreender. Alors au début, je serai un peu thématique. Então no início você é um pouco temático. Entreprendre, c'est initier. Empreender é iniciar, C'est mener à bien un sujet é levar a bem um sujeito, en mobilisant des moyens mobilizando meios ou de l'énergie. ou a Alléluia. energia. Amém. Alors si je dois avancer, Então se eu devo pour ça avançar, je dirais donc entrepreneur, para isso eu posso dizer que empreendedor c'est quelqu'un é alguém qui détecte un besoin, que detecta uma necessidade, qui initie un projet que inicia um projeto pour résoudre un problème en mobilisant les ressources. para resolver um problema mobilizando recursos. Alors retenez cette définition parce que tout ce que je vais dire, je vais parler autour de ça. Então retém essa definição porque tudo quanto eu dizer vou girar à volta disto. Et je ne suis pas allé travailler aujourd'hui juste não fui pour avoir trabalhar cette hoje. définition. Só para ter essa definição. Alléluia. Amém. Et un entrepreneur, c'est aussi un innovateur. O empreendedor também é inovador. Donc il n'existe pas d'innovation sans vision. Então não existe inovação sem visão. Donc si tu veux être un entrepreneur, tu dois avoir une vision. Então se você quer ser um empreendedor, deve ter uma visão. Et la vision ne doit pas être floue, ça doit être clair de ce que tu veux E faire. a visão não deve ser fusca, mas deve ser clara do que você quer fazer. Sinon, ça ne sert à rien. Senão não serve para Je nada. suis en train de parler aux Estou a jeunes. falar aos jovens aqui. Alléluia. Amém.
Donc l'entrepreneuriat, Então, o empreendedorismo c'est l'initiative é a et iniciativa la capacité de e créer a capacidade de et criar développer un projet e desenvolver projeto économique qui génère econômico que genera de la valeur, donc de valor, l'argent, quer dizer dinheiro, en répondant à un besoin respondendo a uma necessidade, conduit par un entrepreneur motivé. conduzido por empreendedor motivado. Alléluia. Amen. Donc ici, vous comprenez directement que l'entrepreneuriat Então aqui vocês estão a entender diretamente que Ou o être entrepreneur ou ser empreendedor n'est pas égal à être investisseur. não é igual a ser Parce que investidor. quand on est entrepreneur, on doit être dans ce que l'on fait. Porque quando se é empreendedor devemos estar no que Et on estamos doit a fazer accompagner ce que l'on fait. e devemos acompanhar o que estamos Mais a fazer. lorsqu'on est Mas investisseur, quando somos il investidores, suffit que nous mettions de l'argent é dans quelque necessário só chose colocar dinheiro em alguma et que coisa cet argent nous e rapporte. que esse dinheiro nos traga de On n'a volta. pas besoin d'y s'y trouver Não dedans. precisamos se encontrar lá dentro. Alléluia. Amém. J'étais en train de dire que je Eu suis estava venu dizendo pour apporter un peu de lumière. Eu vim para trazer pouquinho de luz. Comme ça, lorsque vous allez commencer à entreprendre, Assim, quando vocês começarem a que empreender, vous ayez comment on appelle ça, que vous ayez les informations que vocês précises pour tenham avancer. informações precisas para avançar. Alléluia. Amém. J'entends une voix de Papa Mafuluta Estou a qui me ouvir uma dit, voz do Papa Mafuta que me diz: je t'avais dit, mais Eu maman te a disse, cessé. leva embaixo. Non, mais ma c'est Eu pas estou a bon. levar embaixo, papai. Alléluia. Amém. Maintenant, on doit savoir une chose. Nós devemos saber uma coisa: C'est que Dieu fait. Parce que nous sommes à l'église. Non? que Deus faz porque nós estamos na igreja. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse 1.1, Quando vocês leem no livro de Gênesis 1:1, et la définition que je viens de donner, j'ai dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée. e a definição que acabei de dar é que empreendedor cria. Alors, le premier entrepreneur, c'est Dieu. Então, o primeiro empreendedor é Deus. Puisque la Bible dit dans le livre de Genèse A 1.1, Bíblia diz em livro de Gênesis au 1:1, commencement, no princípio, Dieu Deus créa. criou. Alléluia. Amém. Donc, lui, on peut le remplacer dans le terme entreprendre. Então, esse ele nós podemos substituir no termo empreender, Nous pourrons dire ceci. Podemos Qu'au dizer commencement, Dieu entreprit que no quelque início o chose. Senhor empreendeu alguma coisa. Alléluia. Amen. Donc, l'esprit inspecte et détecte Então, o Espírito inspecto detecta les chaos dans le monde. o caos no mundo. Alléluia. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait Dieu? E agora o Il que faz décide Deus? d'entreprendre dans ce qui est terre. Ele decide empreender no que é terra. Vous comprenez d'où vient le Vocês estão a problème? entender onde Il vem? décide de mettre les moyens possibles Ele decide colocar meios pour que possíveis ce qui est chaos et vide prenne vie. para que o que é caos e vazio C'est toma ça vida. le rôle Este é o papel d'un entrepreneur. de empreendedor. Alléluia. Amen. Maintenant, si nous partons de ce que je viens de dire, Então, se nós partirmos do que eu acabei de dizer, Alléluia, Amen. c'est que tout enfant de Dieu est un é entrepreneur. que todo filho de Deus é empreendedor. Parce que vous recevez l'Esprit de Dieu Que vocês recebam o Espírito et de c'est Deus l'Esprit du e o Créateur. Espírito do Criador. C'est que vous avez l'ADN Então, vocês têm o ADN de pouvoir créer. de poder criar. Maintenant, la question que je vous pose, pourquoi jusque-là Então, vous a n'arrivez questão à que eu estou a vos créer? perguntar é por que até agora vocês não conseguem criar. Alléluia. Amen. Vous voyez là où je vous emmène un Vocês peu. estão a ver onde eu estou a vos Pourquoi levar? jusque-là vous n'arrivez à créer? Por que até agora vocês não conseguem criar? Dieu déjà dès le départ, Deus, desde o início, comme l'a dit Papa Freddy et comme l'a como dit disse Papa Papa Freddy, Papa Papa Mafuluta, Mafuluta, Dieu est un Dieu travailleur. Deus é Deus trabalhador. Parce qu'il commence à faire. Porque ele começa a fazer. Et il n'investit pas dans la terre. E ele não investe na Il terra. entreprend dans la Ele terre. empreende na Parce que terra. dans ce qu'il fait, Porque no que ele à chaque faz, fois il vient voir Adam cada vez ele vem ver o Adão pour chercher à savoir comment ça se passe. para procurar saber como é que Et ça, un investisseur ne fait vraiment pas E ça. isso o investidor não Ça faz. ne peut qu'être un entrepreneur. Pode ser só empreendedor. Alléluia. Amen. Il veut voir la mission que je t'ai donnée de nommer les animaux. Ele quer ver se a missão que eu te dei de nomear os animais, Comment il a évolué avec. como é que ele evoluiu com isto. Et au moment où j'étais en train de préparer ça, je me suis dit, E no momento que eu estava a preparar isso, eu me disse, des choses pareilles, il fallait qu'il y ait plus de temps. coisas semelhantes tinha que ter mais tempo. Et au-delà de ça, même, il fallait que je E puisse além voir disso, le pasteur Alain. era necessário até ver o Parce pastor que Adão. hier, quand il a clôturé, Porque ontem, quando ele fez o il a encerramento, dit 2 ou 3 choses sur ele disse 2 ou l'entrepreneuriat. 3 coisas sobre J'ai senti empreendedorismo. qu'il y avait de la matière. Eu senti que tinha matéria. Alléluia. Amém. J'ai pas beaucoup de temps. Eu não tenho muito tempo.
J'étais en train de dire, Eu estava a dizer, Dieu est un Dieu travailleur. Deus como Deus trabalhador, Donc Dieu est les paresseux. como Deus não é preguiçoso, Il n'aime pas les Ele paresseux. não ama os Et il y a au preguiçosos. moins plus de 36 versets dans la Bible Tem mais ou menos 36 versículos qui na Bíblia parlent de paresseux que dans la fala Bible. dos preguiçosos. Alléluia. Amen. Et Dieu est les paresseux. E Deus não ama os preguiçosos. Alléluia. Et comme vous lisez dans le livre de Proverbes 6, Quando você 6, lê no 8, livro de Provérbios 6, 6, 8, la Bible dit ceci. a Bíblia diz o seguinte: Va vers la fourmi, paresseux. vai para até a formiga preguiçosa, Considère ses voies et devient sage. considera os seus caminhos e torna-se sábio. Elle a ni chef, Ele não tem chefe, ni un inspecteur. e nem um Nem é superintendente, nem um mestre. Elle prépare Ele prepara, en été sa nourriture. no verão faz a sua provisão Elle amasse pendant la moisson e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa de quoi manger. para comer. Alléluia. Amém. Le travail, c'est bon. O trabalho é bom. Et il y a des gens qui confondent la malédiction que Dieu a programmée. E tem pessoas que Qui confondent. confundem. Dieu n'a pas maudit le travail. Deus não amaldiçoou. Dieu a maudit le sol. Deus amaldiçoou o Le solo. travail n'a rien à voir O avec trabalho le não tem sol. nada a ver com o solo. Alléluia. Amen. Il y a des fois des gens, ils pensent que Às travailler vezes c'est tem pessoas que mauvais. dizem que trabalhar é mau. Travailler n'a rien à voir de mauvais. Trabalhar não tem nada de mau. Alléluia. Amém. Dieu a fait Deus fez com que dans chaque domaine, em cada área, qu'il y ait un pionnier, que tenha pioneiro. qu'il y ait une personne qui s'est en sortie dans ces Que domaines tenha uma pessoa que sabe se subsair nesta área. et qui est devenu millionnaire dans ces Que se domaines. torna milionário nesta Dans área. tous les domaines. Em todas as áreas. Si je regarde, moi je suis informaticien de Se eu olhar, eu formation. sou informático. Chez nous, on a Mark Zuckerberg, Aqui no nosso lado nós temos o Mark Zuckerberg. celui qui a créé Facebook. Ele que criou o Facebook. On a Elon Musk. Temos o Elon Musk. On a Bill Gates. Temos o Bill On a Gates. beaucoup de gens. Temos muitas Quand pessoas. je regarde, je vois Beltran, chez Quando eux, eu ils olho, eu ont vejo os Bertrand, Louis Vuitton, eles têm o ils ont Louis Vuitton Versace. e tem o Versace Dans tous les domaines. em todas as Si je áreas. vois Maman Julia qui Se vend eu en olhar a ligne, Mamá Júlia que vende et online, ils ont Alibaba, eles ils têm ont Alibaba, Amazon. tem Amazon. Dans chaque domaine, Cada área il y a quelqu'un alguém qui représente que pour être un modèle representa pour les autres para ser personnes. modelo para os outros. Alléluia. Amen. Il est un modèle pour les Ele é autres personnes. modelo para outras Et pessoas. même négativement chez les diables E aussi, ça mesmo va de pair. negativamente para o diabo é a mesma coisa. Alléluia. Amen. Même chez lui aussi, il y a des hommes Mesmo ali também no seu lado tem pessoas qui sont, entre guillemets, comme des modèles pour leur que système. são, entre aspas, modelos para o Je seu crois que vous sistema. connaissez quelqu'un qu'on a appelé El Chapo Acho que vocês conhecem alguém que chama El ou Chapo Pablo Escobar. ou Pablo Escobar. Ce sont des gens qui sont de modèles dans la vente des stupéfiants, São pessoas que são modelos na venda de estupefacientes. dans les mauvais. No mal. Ils sont aussi devenus milliardaires. Eles também se tornaram milionários. Mais il y a un domaine dans la Bible, Mas tem uma área na Bíblia, ou dans la vie normale, ou na vida que ce normal, soit chez les diables que seja no diabo ou chez Dieu, ou em Deus, que je n'ai jamais trouvé un que milliardaire. eu nunca encontrei um milionário. C'est dans la mendicité. É nos mendigos. Ok. Il n'y a pas quelqu'un Não tem qui ninguém. peut te dire, Qui peut un te jour dire, j'étais en train de mendier. Dia eu estava a mendigar. Navandara moi papa moi giti mutuka Eu só sentei, telemi. vi tipo que baixou seu Après carro. singa 3 millions Me de deu dollars. 3 milhões de Ya dólares. lelo na koma riche. E eu só me tornei rico. Personne. Nunca Donc ninguém. cela veut dire, Então isso quer dizer, la personne que tu crois devenir a pessoa que você acredita se passe tornar, d'abord par le travail. passa primeiro pelo trabalho. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Passe par le travail. Passa pelo trabalho. Donc arrête de vouloir faire pitié Então para de querer se mendigar dans la vie. na vida. Même sans le dire, tu vas ressembler à un mendiant. Mesmo sem dizer, você vai parecer mendigo. Tu vois, à chaque fois quand tu fais pitié, Cada vez que même você si faz tu ne donnes penas, pas les noms, mesmo que você não dá o tu nome, ressembles à un mendiant. você parece mendigo. Et qu'est-ce que les mendiants O reçoivent? que o mendigo recebe? Des miettes. De miettes, migalhas. migalhas. Il reçoit des miettes. Ele recebe migalhas. Donc quelqu'un peut t'approcher comme ça. Então alguém pode se aproximar de Il ti dit, assim. j'ai besoin que tu me donnes Diz, quelque eu chose. preciso que você me dê alguma coisa. Wana mbongwa. Você tem dinheiro aqui. Mais yo mo boba moeda na Mas no você mo pega aqueles teus aquelas Asenye moedas. moeda ta Ele asenye não te mbongo. pediu a moeda, ele Bon, pediu o luki dinheiro. moeda pourquoi? Então você procurou a moeda. Parce que Por la quê? personne, Porque a pessoa, quand tu fais pitié, quando você dá pena, donc tu représentes les mendiants. então você representa um mendigo. Et les mendiants reçoivent quoi? E o mendigo recebe o quê? Des miettes. Migalhas. Alléluia. Amém. Des miettes. Migalhas. Donc, l'énergie que tu mets Então a energia que você pour coloca expliquer à quelqu'un ton problème para afin qu'il ait explicar ao pitié de que o toi teu problema, para que ele tenha pena de você,
Mets-le plutôt Coloca-o pour em lui vez expliquer le projet que tu as, afin para qu'il explicar o investisse sur projeto que toi. você tem para que ele possa investir. Je ne sais pas si on se comprend. Eu não sei se Donc estamos cette a entender. énergie-là, Então essa energia ali, explique-lui plutôt le projet que tu as. explica-lhe o projeto que Comme você ça, tem. il investit sur Assim ele toi. vai investir em ti. Que eu explicará Que você começar a lhe explicar como é que esse dia você não está comendo e ele começar a te oferecer os 500. Or, si tu lui fais part Pois se você de fazer, tes projets, você mostrou teus il projetos, peut te donner un 50 ele 000. pode te dar uns 50 50 mil, 000 et qui est. uns 50 mil e Qu'est-ce que tu 500. choisis? O que é que você escolhe? Alléluia. Amém. Le temps est contre moi. O tempo está contra mim. Alléluia. Amém. D'ailleurs, un jeune qui se comporte à mendier de l'argent, Aliás, homem que parece mendigo, il insulte Dieu. ele insulta Deus. Alléluia. Amém. Il insulte Dieu. Ele insulta Il veut Deus. dire à Dieu, Ele quer dizer a nous Deus. sommes en train d'être enseignés sur les talents ici. Estamos a ser Lui, il veut dire à Dieu. Ele quer dizer Et a Deus. lorsqu'on lui a envoyé sur la Quando terre, vieram na terra, on lui a donné ni talent, não lhe deram nem ni talento, compétence, nem ni competência, don, nem dom, ni grâce, nem graça, ni rien du nem tout. nada. Alléluia. Amen. C'est un niveau très bas. É nível muito baixo. Alléluia. Et même si tu ne le dis pas, tu Mesmo insultes que Dieu. você não diga, você está a ofender a Deus. Alléluia. Amém. Ok, Papa Roland. Então, Papa Roland, C'est bon, j'ai compris. é bom, eu entendi. Tout ce que tu viens de dire. Tudo quanto Tu explicou. as parlé comment je dois être, como comment é que je eu dois devo ser, faire. como é que eu devo fazer. Mais moi qui n'ai rien, Mas eu que não tenho nada, comment je vais commencer? como é que eu vou começar? Tu ne veux pas que je demande, Você não quer que eu peça? tu veux que je commence. Je Você commence quer que comme... eu comece? Como é que eu vou começar? Alléluia. Amém. Alors, je vous avais dit de retenir une définition au départ. Então, eu vos disse de reter uma definição no Et je início. vous rappelle parce que je sais Eu que vou vous ne vos l'avez pas lembrar porque eu retenu. sei que vocês não retiveram. On est entrepreneur Somos empreendedores du moment où on détecte un besoin. no momento onde nós detectamos uma On initie necessidade. un projet Iniciamos projeto en mobilisant les ressources. mobilizando recursos. Et je vais prendre ressources. E eu vou pegar os Et recursos. je vais détailler ressources en deux phases. E eu vou detalhar o recurso em duas Nous fases. avons la ressource matérielle Temos o recurso et material nous avons la ressource e immatérielle. temos o recurso Et imaterial. laissez-moi en développer un E peu. deixa-me desenvolver pouco. Ressources matérielles, O c'est tout ce recurso que vous avez. material é tudo quanto você tem. Ici, Papa Freddy venait de parler Aqui, d'un Papa Freddy acabou téléphone. de falar de telefone. Et un jour, le pasteur Marcelo a dit, je me souviens, E dia o pastor Marcelo il a dit, disse, eu vous me ne lembro, pouvez pas avoir quelque chose en main que vocês não podem ter algo nas mãos qui a de la valeur moins que ce que vous gardez dans votre compte en banque. que tem mais valor do que o que vocês Donc, je ne guardam peux no pas banco. avoir un téléphone de 300 Então, 000 eu en não main. posso ter telefone de 300 mil nas Si mãos. comme je suis là, Se onde eu estou aqui, moi-même en banque, j'ai no 50 banco 000. só tenho 50 Ça mil. ne donne pas le sens. Non, dá o Parce que sentido. si je garde l'argent en Pois se eu banque, guardar o c'est dinheiro que no ça doit banco, être mieux de ce que então j'ai deve ser dehors. melhor do que eu tenho fora. Alléluia. Amém. Donc, je parle de ressources matérielles. Então eu falo de recurso material. Vous avez peut-être un 20 000. Se calhar vocês têm 20 mil. Vous n'avez pas peut-être de l'argent. Se calhar vocês não têm dinheiro. Quelqu'un vous a offert quelque chose. Alguém vos ofereceu Vous avez alguma votre coisa. téléphone. Vocês têm o vosso telefone. Vous avez un jour, quelqu'un vous a offert comment dirais-je, un soulier. Dia alguém vos ofereceu calçado. C'est déjà de quelque chose que vous pouvez commencer avec Já é alguma coisa que vocês devem começar com ele pour investir. para investir. Et si je parle d'immatériel, E se eu falar do je imaterial, vais parler des idées, vou falar das ideias, des pensées, dos des pensamentos, das compétences, competências, des formations que das vous avez faites. formações que vocês Que fizeram. vous pouvez trouver des personnes Que vocês podem encontrar pessoas qui en ont besoin, que precisam disso afin de les traduire a fim de os traduzir à des revenus. a lucros. Alléluia. Amém. Maintenant, évoluons. Mas agora Transformons une idée transformar uma ideia en opportunité. em oportunidade. C'est ça de ce que je suis en train de É parler comme isso que eu estou a ressources. falar aqui em recursos. Maintenant, un jeune entrepreneur Agora, jovem empreendedor doit être capable, deve ser capaz, la première des choses, de primeira coisa, d'analyser de analisar son marché. o seu Ce que mercado. j'appelle marché, O que eu chamo mercado c'est é juste le milieu auquel simplesmente o meio pelo qual tu veux commencer à onde faire você quer quelque chose. começar a fazer alguma coisa. Donc, au remarquable, il y a une Então, você já notou que no vosso bairro, muitas pequenas crianças passam na vossa rua para ir na escola. à chaque fois qu'il y a école, Então, cada vez que tem il y a des escola, enfants chaque jour passent par là. todos os dias as crianças passam por ali. Et là, on y est zangue biso Então, o que, mukwa, que falta para dizer sobre a mucua? sem glace, As crème, os gelados, ou bien batata, ou
Oh, bah, ou fritarawana. as batatas panadas. Parce que ça va avec les enfants. Porque vai com as Et crianças. là, on y est beau, rappelle au biscuit. Por que não está a te lembrar? Por Vous que não está a te voyez? lembrar bolacha? On va dans Também. quelque part où Você terrain vive bas, num les bas lugar n'a pas rombé ta balle. onde as crianças só vêm jogar bola. Donc tu as 11 clients de ce Então você côté, tem 11 clientes, 11 de ce côté, 11 desse lado, tu as 22 clients você tem 22 clientes. potentiels qui obligatoirement auront besoin de l'eau. Potencialmente vão precisar de água. Alléluia. Amen. Au lieu d'aller chercher Em sélectionner, vez de ir procurar nos senegaleses, tu peux être celui qui peut leur fournir. você pode ser aquele que Donc vai les fornecer. 5 000 là que toi tu dis à 5 000 euros, Naqueles 5 mil que você diz, ah, esses 5 mil aqui também maman na capitale. é um Oh, grande imaginez. capital. Você não pode Alléluia. imaginar. Amém. Tu peux commencer par. Você pode começar por ali. Alléluia. Amém. Alléluia. Maintenant, j'étais en train de dire analyser son marché. Agora eu Wow. estava a dizer de analisar o seu mercado. Je vais donner 2 types d'analyse de marché. Vou dar 2 tipos de análise de mercado. Marché saisonnière et temporaire Mercado de estação e temporário et marché stable et croissant. e mercado estável e crescente. Le premier de marché, O primeiro mercado c'est que c'est un marché é qu'il faut mercado analyser, que é necessário analisar, mais qui est éphémère, qui est temporaire. mas que é temporário. À Kinshasa, Em Kinshasa, lorsque l'église mère passe au moment du 30 matin de quando a prière, igreja mãe passa o momento de 30 tardes de oração, tout celui qui vendait des biscuits commence à vendre des fruits, todo aquele que vendia biscoitos começa a vender frutas, des légumes. legumes. Vous imaginez? Vocês imaginam? Donc cela veut dire qu'il fait Donc, il analyse fait à que ce à ce qui doit être consommé à ce moment-là. Então eles analisam o que deve ser consumido naquele Et ils momento. trouvent que ça doit être fruits et E légumes. eles encontram que deve ser legumes. Mais e dès qu'on frutas. passe le moment, Então desde que passa o momento, lui aussi quitte, il ele revient dans também autre chose. sai e ele volta em outra Donc tu coisa. peux commencer à vendre des biscuits dans ton Então você avenue. pode começar a vender Pour les biscoitos na enfants tua qui vont à rua l'école. para as crianças que vão na Et quand escola. ils sont dans des moments de congé, E quando eles estão nas férias, tu changes autre chose. você muda a coisa. Alléluia. Amém. Maintenant, Mas agora, le marché saisonnier et temporaire, o mercado de estação e temporário, ça va de pair avec les ressources matérielles. ele vai a par com os recursos Donc tu avais materiais. quelque chose, Quer tu dizer, les você mets tem alguma coisa, pour que cela te produise você quelque chose. coloca para te produzir benefícios. Maintenant, allons au marché stable croissant. E agora vamos ir para o mercado estável e crescente. Alléluia. Amém. Ça va de pair avec les ressources immatérielles. Isso vai a par com os recursos materiais. Alléluia. E Tu materiais. analyses un marché. Você analisa o mercado. Et ça, c'est mon témoignage. E esse é o meu testemunho. J'ai analysé un marché. Eu analisei o mercado. J'ai vu que ces marchés Eu vi ici, que esse mercado aqui, je pourrais mourir et laisser les marchés continuer à eu évoluer. poderia morrer e deixar o mercado evoluir. C'est le marché de la É téléphonie. o mercado do telefone. Alléluia. Amém. Chaque jour, nous avons des téléphones. Todos os dias nós temos Et telefones. chaque jour, E todos os les dias gens en ont aussi besoin. as pessoas também precisam. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi je place dans les marchés croissants? Então por que eu coloco no mercado Parce que crescente? ça évolue nuit Porque et ele jour. evolui todos os Et que si je reste dans ce E marché, se eu permanecer nesse mercado, je pourrais demeurer avec ça après beaucoup de temps. eu posso permanecer com ele até muito tempo. Alléluia. Amen. Mais pourquoi je les mets dans les ressources Mas immatérielles? por que eu coloco nos recursos C'est parce que imateriais? ça va me demander une capacité, É porque vai me pedir uma de la compétence, de competência. une connaissance. Um Maintenant, conhecimento. regardez ce que j'ai fait. Então, olha o que eu fiz. J'ai mélangé les ressources Eu matérielles misturei os recursos aux materiais ressources immatérielles. aos recursos Les imateriais. peu d'argent que j'avais lorsque j'ai fini l'université. Pouco de dinheiro que eu tinha quando eu terminei a Je suis universidade. allé chercher quelqu'un qui pouvait m'apprendre comment manipuler le téléphone. Eu fui procurar alguém que poderia me ensinar a como manipular Donc o j'ai pris telefone. dans les ressources matérielles, Então, eu peguei no recurso material je l'ai investi dans e eu l'immatériel investi no imaterial et j'ai reçu une compétence. e eu recebi uma competência Et c'est cette compétence-là qui me fait vivre e esta jusqu'aujourd'hui. competência que me faz viver até hoje. Alléluia. Amém. Je suis déjà en train de finir. Já estou a acabar? Alléluia. Amém. Maintenant, je vais sauter ce point ici plus rapidement. Vou pular este ponto rapidamente. Pourquoi entreprendre Por que empreender? ou pourquoi commencer Por que começar d'entreprendre quelque a chose? empreender alguma coisa? C'est de un d'abord, Primeiro, pour être indépendant para ser independente financièrement. financeiramente. Parce que lorsqu'on entreprend Porque quando et que empreendemos, Dieu t'aide à avoir des Deus te résultats, ajuda a ter resultados. vous devenez indépendant Você se financièrement. torna independente financeiro. Alléluia. Et deuxièmement, c'est pour résoudre des problèmes É para resolver problemas. dans le but que cela t'apporte et te régénère des revenus. No
propósito que isso possa te gerar lucros. Alléluia. Et troisièmement, E terceiro, c'est plus, é mais, c'est pour ne plus dépendre aux exigences de l'horaire. é para não começar a depender das exigências do horário. Alléluia. Amen. Parce que si tu travailles, c'est quelqu'un, Porque se tu você dois trabalhar respecter. em alguém, você Mais si tem tu que travailles pour respeitar. toi-même, Mas se você tu trabalhar pourras para avoir você le mesmo, temps pour você toi-même. terá tempo Voilà para pourquoi si mesmo. l'Église Por isso é que a igreja t'interpelle. te interpela. Et que si tu ne fais rien de pouvoir Se você não entreprendre, fazer nada para afin que tu empreender, puisses être quelqu'un a fim que você possa ser alguém qui soit le maître de toi-même, que même seja sur le mestre plan de si mesmo, financier mesmo no plano et même sur financeiro, le plan du mesmo temps. no plano do tempo. Alléluia. Amen. Je saute, Eu vou je pular. saute, je saute. J'avais beaucoup écrit, je ne sais Eu même pas escrevi pourquoi. muito. Maintenant, je vais finir avec ces deux points ici. Eu vou terminar com esses dois pontos. C'est que l'entrepreneur n'est pas O que é que o empreendedor não é? et quelques pensées divines. E alguns pensamentos divinos. Un entrepreneur n'est pas. Empreendedor não Il é. n'est pas vraiment un boss. Ele não é boss. Bien que le revenu peut lui amener à devenir quelqu'un de comme ça. O lucro pode lhe tornar alguém assim. Un entrepreneur n'est pas un patron. Empreendedor não é patrão. Bien que lorsqu'il va commencer à gagner de l'argent, ça va lui ramener vers ça. Mesmo quando ele começar a ganhar dinheiro, pode lhe levar a isso. Mais un entrepreneur, Mas empreendedor c'est un leader. é líder. Alléluia. Amen. Parce que les patrons, Porque os il patrões, aide les autres à travailler pour lui. eles têm outros a trabalhar para eles. Les Os boss, bosses, il ne fait que commander. eles só comandam. Mais l'entrepreneur, Mas o c'est un empreendedor leader parce qu'il est dans ce qu'il fait. É líder porque ele Et dans ajuda ça, no que j'aime faz. Papa Mafuluta. E nisso eu gosto do Papa Moi, Mafuluta. je suis l'un de ses clients. Eu sou dos seus clientes. Alléluia. Amen. Et des fois, je peux voir quelque E às chose vezes sur eu posso ver Internet. uma coisa na Je internet. sais que lui, il vend ça. Eu sei que ele vende. Je lui écris. Eu vou escrever. Il me donne des Ele prix. vai me dar os preços. Même s'il n'a pas ça, Mesmo que ele não il me dit tiver. il a autre Ele chose vai qui me dizer ressemble. outra coisa que parece. Ça peut être de 20 000 ou de 10 000. Pode ser de 20 mil ou de 10 mil. Il met ça dans sa voiture. Ele vai colocar Il no seu m'amène carro. ça à l'église. E ele vai me trazer na Il igreja. ne regarde même pas, peut-être qu'il peut en avoir beaucoup. Ele não olha, se calhar ele pode ter muito. Donc cela veut dire ces travailleurs travaillent. Quer dizer, os seus empregados Lui trabalham. aussi, en étant entrepreneur, il Ele também, travaille. enquanto empreendedor, trabalha. Alléluia. Amen. C'est ça le travail d'un Esse é o entrepreneur. trabalho do Si tu empreendedor. veux commencer quelque chose Se você quer começar alguma dont coisa, tu ne seras pas le maître, onde você não será o mestre, dis-toi que tu ne seras pas entrepreneur. se diz a você Mas mesmo se que você tu não veux será commencer empreendedor. quelque chose, Mas se você quer começar alguma Donc coisa, tu seras à la base onde você estará na base, et tu vas contrôler e au você vai cœur de la controlar a chose. coisa, Alors je t'appelle à être un então entrepreneur. eu te chamo a ser um empreendedor. Alléluia. Amen. Et à quel moment tu te sens que tu es entrepreneur? E em que momento você se sente empreendedor? C'est quand É quando tu as des idées você tem ideias dans un secteur num sector qui t'attire tellement. que te atrai muito. Donc, yo soro le Quer dizer, Canada, quando você passa na aqui, venda bino talanga. naquele vosso bairro, Padaria, você olha padaria, padaria, padaria. padaria e padaria. Ngube ate. Não tem xinguba. So le yo tali, Você padaria, passa e vê a padaria, afoke zate. não tem abacate. Siko, il y a jour mon côté. E agora Il y a não é des todo jours um dia, T. de 2 dias, nem Tous todos les dias. jours. Todos os dias. Maintenant, toi, tu attends qu'on te dise E agora você espera que te que diga la pasteur Liane monte que ici. a pastora Liliana Dis, suba ma aqui soeur, venez. e diz, irmã, venha. J'attends. Eu Avocat, estou a ouvir abacate, abacate. C'est ce que toi, tu entends qu'on É o te que dise. você está à espera. Donc, quand tu vois Então, quando você está a ver des boulangeries qui os sont là, padeiros que estão ali, ça ne te dit même pas que nem estão a te dizer que não precisa de xinguba. vous voyez le Vocês estão a problème. ver o problema. Alléluia. Amém. Si vous appréciez le défi, Se vocês apreciam, j'ai aimé ce que Papa Freddy a dit. eu ici. gostei do que o Papa fez. C'est lui qui veut entreprendre. Aquele que quer empreender. Cela veut dire qu'il veut sortir dans sa zone de Quer dizer confort. que ele quer sair da sua zona de conforto. Abandelo au moins, dit moutou na honte Ele na começou uma makolo. coisa que nem sabe a cabeça nem as O pernas. tiambo mbongo eki. Você vai colocar o dinheiro Mas c'est belo na aloba. e o O Papa mais tindi sabe baba o que está balon falando. eke bateka. Você vai dar os fardos, deixa Bateki. vender, vão vender. Nambo bateki. Até o dinheiro vão vender também Et o dinheiro. c'est ça. E é isso. Mais cela ne doit pas te fatiguer Mas de isso não deve te continuer. cansar. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Vous prenez régulièrement des initiatives Vocês vão tomar regularmente iniciativas et aimer créer e amar criar ou améliorer des choses. ou melhorar coisas. Quand vous sentez bamaramoa bongo. Quando você Juste sente pour esse dire, tipo de logo, coisa, ah, você quando vê uma coisa ali, aucun kozala isso boye. poderia ser assim. Tu as la chose. Você tem a Il coisa. suffirait que tu le développes. É necessário você desenvolver. J'ai fini. Eu estou a acabar. Je vais me donner 1, 2, 3, 4, 5. 5 pensées Eu vou vos dar divines. 5 pensamentos divinos. Alléluia.
Amém. La première pensée O divine. primeiro pensamento divino. La honte de commencer, la peur d'échouer A vergonha de começar e a vergonha de falhar sont les grands ennemis d'un entrepreneur. são os grandes inimigos do Non, empreendedor. bandande nini pour ceux qui Como é que eu vou l'ont. começar para acabar como? Alléluia. Amém. Deuxième, Segundo, l'avenir dont tu espères o futuro que você espera avoir ter se prépare dans les présents que tu ignores. se prepara no presente. Au moins, Sabe eu quando você pensa, eu tenho que comprar um jet, eu tenho que voar com ele. É hoje que você deve En preparar. commençant Começando com uma coisa. Alléluia. Amen. Si tu rêves de ton présent Se você sonha no teu presente, sans prophétie, sem tu profecia, vas rêver de ton futur. você vai sonhar o teu futuro. Parce que c'est quoi le futur? Porque o que é o Ce futuro? n'est que des successions de présents. São as sucessões de presentes. Alléluia. Amém. Troisième, Terceiro, si tu veux commencer dans l'entrepreneuriat, se você quer começar no empreendedorismo, cherche quelque chose que tu aimes faire. procura uma coisa que você gosta de Ne fazer. cherche pas une idée vague. Não procura uma ideia Ah, na vaga. mona kuna ba ba Ah, eu vi ba ali, nyo estão vendendo abena aquelas te coisas, eu também tenho que vender. Não. Cherche une idée phare Procura uma ideia. parce que on va perdre pe na kati wana Galera, você vai perder também lá avant que dentro, tu deviennes fort. antes que você se torne forte. Et quatrièmement, Quarto, lorsque la détermination est activée, quando a determinação é ativada, j'ai aimé ça. eu amei isso. Lorsque la détermination est activée, Quando a determinação é ativada, la fatigue o cansaço ou la peur ou o medo est au point mort. Est au point mort. Está no ponto Alléluia. morto. Amém. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est motivé. Então, o empreendedor é alguém que é motivado. Mindi mela ne lo na omoro. Acredita na tua própria coisa. Alléluia. Amen. Moi, je sors 6 heures du matin. Eu saio 6 horas da manhã. Je suis en route Eu estou a caminho. jusque là où je travaille. Até onde eu trabalho. Je fais au moins 30 Eu km. faço uns 30 Je quitte quilômetros. là-bas, je rentre à la Eu saio maison. dali e volto À para casa. 19h, Às 19 horas, 18h. 18 horas. Fatigué. Cansado. Mais demain encore, je Mas vais. amanhã eu irei mais. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que ça fait nourrir dignement Enquanto mes está enfants. a alimentar dignamente os Aussi meus longtemps que filhos. ça peut donner la joie à ma Enquanto está a femme. dar alegria à minha mulher. Alléluia, c'est ça ma force. É esta a minha força. La A détermination determinação va mettre la fatigue au point mort. vai colocar o cansaço no ponto Si tu morto. veux t'engager dans Se ce você point quer se ici, engajar nesse ponto, mets une détermination. coloca uma determinação. Et je veux finir avec ça. E eu vou acabar com isto. Lorsque l'idée de faire des millions tarde, Quando a ideia de fazer milhão demora, alors prends d'abord l'idée de faire des 1000. então pega a primeira ideia de fazer Alléluia. milhões. Amém. Soki yokana na ba Se 10 você millions, primeiro pensa 100 nos 10 millions. milhões, 100 milhões, Ezo ya kaka nanu te, ainda não está a vir, banda nanu ya ba 2 então 000, começa com ba os 2 20 mil, 000, com os ba 20 30 mil, 000. 30 mil. Demandez à Elliot, un jour je lui ai Pergunta dit, no Olhoto, um dia eu lhe falei, aujourd'hui je vais aller avec toi hoje eu vou ir pour que contigo, tu vois comment on fait l'argent. para que você veja como é que se faz. Ah, il est rentré, il a respecté les 500 kwanza. Ele voltou e respeitou m'a os dit, 500 ah! Ele disse, Ah, l'argent c'est o difficile. dinheiro é difícil. Alléluia. Amém. Donc, Então, lorsque l'idée de faire des millions tarde quando a d'abord, ideia de milhão de quando fazer nós milhão somos demora, abatidos, Babylone, para menene, comprar o carro e grandes banana coisas, no ego permettre so começa lipa ainda com aquele que vai te permitir comprar o ou pão. contribuer tant to senga ba banina ba 2000 ba 3000 Contribuir quando estamos a pedir aqui o dinheiro dos et 2 tu mil. verras que tu vas évoluer. E você vai ver que você vai evoluir. Je crois que Dieu est passé par moi pour vous Eu bénir. acredito que o Senhor passou por mim para vos Dieu abençoar. vous bénisse. E que o Senhor vos abençoe. Nous avons été bénis ce soir.